Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da minha Biblioteca Católica. Hoje estou aqui com o Júnior Volcão ao meu lado para nós fazermos uma nova temática, para nós trazermos uma nova ideia para o canal. Conversa informal, como se nós estivéssemos conversando, eu, o Júnior e você que está aí atrás da câmera. Nós queremos mostrar por que escolhemos os livros que escolhemos, o que tem por trás desse trabalho e com isso apresentar o nosso box do mês, que ele é todo pensado para que ele tenha um humano e como católico. Então é um prazer estar aqui com você, Júnior. Seja bem-vindo aí. Sempre parece início de podcast, sempre uma alegria. Mas, de fato, assim, a gente tem como lema aqui da empresa manifestar os tesouros da tradição católica. Muitas coisas que vocês querem passar para você, esses tesouros, essas ideias que mudaram o mundo, mudam as nossas vidas e que, como o catolicismo sempre faz, muda a cultura de, às vezes, um país inteiro. E da história que aconteceu de fato, uma verdade por ali, né? Então a gente sabe que os fatos muitas vezes são manipulados, mas existe sim todo um motivo, uma explicação. E a ideia é que nesse ano, vocês estão vendo, a gente está publicando bastante temas de assuntos católicos, além de biografias e livros clássicos de santos, até porque os livros clássicos uma hora vão terminar, então a gente precisa trazer novidades aqui para vocês. E vocês pediam bastante o tema das cruzadas, né? Vocês pediam bastante esse tema que envolve uma grande polêmica, e que o livro principal e todos os outros conteúdos que a gente bolou em torno dele vem trazer para sanar. Isso é importante dizer, né? Porque a gente pensa no box como um todo, como eu disse aqui há pouco. Isso é uma coisa que a gente precisa mostrar porque a gente não quer só entregar um livro, a gente quer entregar toda uma experiência que de fato a gente vive. Eu já vivia essa experiência quando eu assinava o box da MBC há um tempo atrás e é uma experiência que ela nos ajuda a compreender tudo o que tem por trás. Porque um livro, ele é necessariamente, como eu gosto de dizer, um material incompleto. É impossível que um autor consiga colocar tudo que ele pensa, tudo que existe sobre o assunto dentro de um livro, não importa o tamanho do livro. Tem sempre aquela história que pra você entender um livro, você tem que ter lido muitos outros livros. Exatamente. Então, o que nós pensamos? Bom, vamos entregar um livro que a gente sabe que tem um conteúdo seguro, então o livro é até legal o Júnior explicar um pouco, passa por todo um processo de curadoria, todo um processo de escolha, mas a gente não quer só dar esse livro solto, a gente quer te ajudar a entender o que tem dentro desse livro, te ajudar a ir mais além do que tem dentro desse livro, e por isso a gente coloca junto do box um guia de leitura e temos trazido outros itens, inclusive. Você vai ver que nesse box nós temos um mapa, nós vamos mostrar ele aqui depois, mas elementos que vão te ajudar a entender aquele assunto de verdade. Inclusive, muito importantes para um assunto como esse, tão controverso como são as cruzadas. E tem um detalhe bem importante também, é que muitas vezes, e isso eu falo tanto quando eu era assinante, né, e via de fora, agora dentro da empresa também, a gente percebe também. Muitas pessoas dizem que não conseguiam entender os livros, dizem que queriam saber mais sobre os livros, né, as pessoas que não conseguiam acompanhar nem o ritmo de leitura e outras coisas que envolviam, então, essa ideia do clube de assinatura de livros, né. Claro, tem toda uma ideia de se ter uma biblioteca em casa, né, de você ter vários livros confiáveis, até um dia a gente pode fazer um vídeo aí sobre a curadoria editorial, mas a gente tem todo um trabalho de pesquisa, de seleção, a gente confere todos os livros, a gente tem várias opções para cada box do mês, então a gente vai triando, vai analisando de diversos modos até chegar numa conclusão que nos permita trazer o livro para você. Então, por exemplo, esse livro aqui é um livro que é uma coisa que vocês gostam bastante, é um livro inédito no Brasil, né? Ou seja, uma tradução exclusiva nossa, inédita, só na MBC você vai encontrar, em língua portuguesa. E, bom, a gente tratou diretamente com o autor, a gente troca e-mails com o autor desse livro aqui, que é um professor universitário muito bem conceituado, e que é cavaleiro também, né? A gente sabe que tem essas ordens de cavalarias até hoje, então ele tem serviços prestados à igreja, né? É um autor muito legal que a gente traz no nosso guia. Mas o principal é o seguinte, né? Toda vez que você recebe um livro, isso que o Elton falou, você recebe não somente um conteúdo solto ali, você recebe várias coisas que estão conectadas, correlacionadas com esse livro. Então, quando a gente monta o guia, a gente pensa justamente nisso, ou seja, como é que a pessoa vai conseguir se localizar bem no período que o livro foi escrito, quem escreveu o livro, isso é muito importante, né? Ou seja, será que o livro é confiável ou não? E qual é a relação que esse livro tem com o meu país? E assim, várias outras coisas que vão sendo montadas, desenhadas, então a gente tem uma equipe também interna, com toda uma curadoria só para esse tipo de conteúdo e na montagem, então, assim, é um trabalho realmente que a gente faz
com muito afinco, com muita dedicação, para entregar, né, a melhor experiência para você. Então, até a própria ideia agora, né, tem um mapa aqui embaixo, vocês não estão vendo, mas tem um mapinha aqui. Tudo foi pensado, né, para que você mergulhe numa experiência. Você não é só vai ler um livro, você não vai botar só o pé na água, certo? Vai dar um ponto ali e de fato vai aproveitar. E aí, é interessante falando nisso, o que eu gosto, né? O guia, ele traz um elemento que ele vai além da leitura, que é um elemento visual. Então, muitas vezes a gente está lendo um livro e a gente pode se deparar com dificuldade de imaginar aquela cena, de entender aquilo que está sendo descrito, de perceber de fato, de visualizar aquilo que o autor está apresentando para nós. E no guia, o que a gente faz? Além da gente trazer conteúdos que eles estão montados para facilitar a leitura, então a gente simplifica, mas sem deixar simplista a coisa, a gente traz elementos visuais que vão ajudar a entender. Você vai ver aí, vai passar na tela aqui no vídeo, existem imagens, existem mapas, vai passar na editor, vai passar, ele diz que vai. Ilustrações, existem diagramas. Aqui dentro desse guia, por exemplo, a gente apresenta as diversas ordens de cavalaria que tinham, as diversas ordens militares que existiram na época das cruzadas. E que são informações assim, para você conseguir encontrar isso na internet, você vai levar um belo trabalho, certo? De reunir tudo e fazer tudo isso daí. E isso traz unidade para o nosso box, né? Ou seja, a gente quer entregar não só um livro para você, por isso que tem toda essa interatividade, tem QR Code, a gente quer entregar para você uma experiência de um box. Ou seja, os livros da MBC, eles manifestam um tesouro da tradição católica, então até o estilo de design, esse estilo meio de fachada de igreja, toda a questão dos elementos, tem várias questões que envolvem o barroco, nos livros de explicação da capa, né, sempre as meninas do design têm explicado bem sobre o que funciona, mas a cultura católica, ela é rica em diversas formas, diversos elementos. Então o nosso box, ele tenta trazer um pedaço daquilo que, como o Chesterton falava, né, as gerações antigas viveram e a gente sente saudade, mas a gente não sabe bem o que é. Mas aquilo faz parte da nossa história. Isso é o conceito um pouco de tradição, ou seja, a gente faz parte de um corpo, de uma corrente viva, atual, né, mas que tem toda uma história que não começou ontem. Então, essa cultura católica, ela, obviamente, se fez boa parte do tempo através dos livros, né? Então, a gente tem todas as artes liberais, artes de cinema, etc., as artes, mas, enfim, os livros fazem parte da cultura e da cultura católica também. Na verdade, hoje, talvez a gente só tem livro porque a igreja manteve os livros vivos, né, nos seus mosteiros. Então, de certo modo, é o que a gente quer trazer. E aí, nesse vídeo aqui, depois dessa longa apresentação, se estiver próximos a gente não faz, mas toda essa apresentação aí, a gente quer contar para você um pouquinho, então, sobre esse livro aqui, sobre o guia, sobre esse mapa, porque a gente mandou um mapa, certo? Tem relação com o guia, por exemplo, esse mapa. A gente vai explicar e vai seguir. Vamos começar pelo guia, porque eu acho bem interessante. Talvez muita gente que esteja assistindo ao vídeo não conhece a ideia do guia, o que tem de fato aqui dentro. A gente falou, pincelou algumas coisas, mas explicar linearmente o que é que acontece aqui dentro. Então, basicamente é o seguinte, nós definimos um tema. O tema do mês é Cruzadas. Nós fazemos a curadoria do livro, vamos lá escolher qual que vai ser o livro que vai ser publicado, a gente faz um monte de pesquisas. E quando nós definimos o livro, a gente vai fazer um trabalho, então, que ele tem duas funções. O primeiro é como eu posso ajudar o leitor a ter uma introdução ao assunto. Então, que tipo de temas, que tipo de textos, que tipo de assuntos eu posso incluir que vão ajudar ele a receber uma introdução como se ele nunca tivesse ouvido falar. Vamos imaginar alguém que nunca ouviu falar de Cruzadas. Até porque a gente parte de um pressuposto de um senso comum que é o seguinte, você recebe dois materiais, qual que você vai ler primeiro? O mais rápido e o menor. Provavelmente. Que é aquele que tu pode levar pra todo lugar que tu for, tu pega, tu abre, tu lê rapidinho. Mas assim, não é obrigatório, certo? Não é uma coisa assim, só pode ler o guia antes, se ler depois dá errado, né? Não, você pode ler durante, depois. Então... Mas isso é interessante. Como eu posso ajudar a ter uma introdução? Esse é o primeiro ponto. E aí existe o segundo, que é justamente... Não é necessário ler o guia antes, eu posso ler depois. Por quê? Porque o segundo ponto é um aprofundamento naquele tema. A gente vai falar do livro daqui a pouco, mas o livro vai apresentar uma determinada história. Ele vai tentar contar, o autor tenta contar ali, de uma forma que ele consegue colocar dentro das páginas, o que aconteceu nas cruzadas, o que aconteceu durante aquele período, porque elas existiram, quem foram os participantes, como foram as cruzadas, cada uma delas. Só que algumas coisas ficam de fora, elementos que podem nos ajudar. O primeiro deles... um contexto histórico do que estava acontecendo na Europa ali, do que aconteceu antes e do que levou a chegar ao cume
de ter as cruzadas. Então o que aconteceu antes? Por que elas se originaram? Esse tipo de coisa que não cabe ao livro, porque não é a ideia do livro, a gente adicionou aqui dentro do guia. Uma outra coisa que você encontra aqui, por exemplo, e a relação disso com a minha vida? Beleza, tem cruzadas aí, parece um tema interessante, muita gente tem curiosidade, tem os cavaleiros, tiveram toda aquela peregrinações e tudo mais, tá aí eu com isso, digamos assim. Bom, a gente colocou aqui, por exemplo, um artigo que relaciona as cruzadas com o Brasil. E, por exemplo, assim, o que a gente fez nesse guia também? A gente fez um resumo de cada cruzada. Dentro do guia você vai encontrar os mapas, né, que foram feitos de cada cruzada, ou seja, qual foi a trajetória que então aqueles exércitos faziam para chegar em determinada cruzada, com uma síntese do que ela foi, né, os principais aspectos dela, até porque o livro trata bastante sobre isso também. Então é mais uma síntese em relação ao livro. A gente sempre traz um elemento que tem relação justamente com o livro diretamente. Fora isso, por exemplo, você vai encontrar aqui explicação das ordens templárias, onde nós ilustramos os cavaleiros. Tá bom? Então esse foi um trabalho realmente muito legal, com uma breve explicação sobre essa determinada ordem. Tem o símbolo, tem a roupa que ele usava, é super legal isso daí. Então é uma coisa de um nível visual muito interessante. Aí segue depois os mapas e tudo mais. E além disso a gente colocou também, que as pessoas não sabem, grandes heróis de cruzadas. Alguns canonizados, outros não. Por exemplo, São Luís, o Ricardo Coração de Leão, a gente tem São Luís IX, que inclusive tem uma novena dele aqui dentro, e foi um grande santo, um santo rei, né? E a gente colocou, por exemplo, o discurso do Papa Urbano II. É uma tradução. Uma tradução inédita, dentro, né, convocando essa primeira cruzada. A gente colocou santos que apoiaram a cruzada, certo? Então tem tantas pessoas que falam que, bom, as cruzadas foi um mal para a igreja, e todas essas mentiras que envolvem o tema das cruzadas, que é um tema polêmico e que o autor trata de uma forma um tanto apologética, ele está respondendo muitas questões. A gente tem o apoio de muitos santos que convocaram as cruzadas, como São Bernardo, como Gregório VIII, como São Domingos de Gusmão, Gregório VII, né? E Santa Catarina de Siena, o próprio São Francisco, né? Tem muita gente que usa São Francisco como o cara que não queria a guerra, mas isso é só uma lenda, porque... Inclusive tem sobre ele, né? Tem uma parte sobre ele, um capítulo que fala sobre São Francisco dentro do livro também. Exato, e assim, no guia a gente tenta explicar um pouco, de modo resumido, o que o livro do autor tenta, é explicar por que esses homens foram praticar esse heroísmo e por que a igreja apoiou as cruzadas e convocou elas, certo? Existe um motivo para isso, e um motivo que envolve a defesa da nossa fé, né? Então a gente sabe que é um tema um tanto espinhoso, polêmico, mas muitas vezes as pessoas levam a questão do virar outra face de um modo errado, no conceito errado. Então tem muitos santos que apoiaram, tem toda uma doutrina da igreja, mas obviamente como fatos históricos, né, e o próprio autor admite isso diversas vezes, existiram problemas, existiram pessoas que eram más, enfim. As cruzadas não são um dogma, certo? Isso. Então existe ali toda uma discussão histórica que fica para os acadêmicos, para os universitários. Mas a nossa ideia em relação a esse guia, né, e a gente trouxe a relação dela com o Brasil, como o Elton falou, e quem é o autor do livro, é trazer para você um pouco desse universo das cruzadas, né? Então a gente ouve falar muito, mas a gente não tem ideia mais ou menos sobre como funciona esse universo. E aí, junto com esse material, a gente está também trazendo algumas questões digitais, tanto de post de rede social, né? Como também de aula e outros conteúdos em vídeo, para que a gente possa enriquecer a sua experiência. De certo modo, você até não sabe, mas o guia ele acaba norteando vários conteúdos que nós temos dentro da empresa. E eu queria aproveitar uma ideia interessante, a gente tem um mapa aqui, esse mês a gente está entregando junto com o box um mapa das cruzadas, a gente já vai falar dele, mas eu quero aproveitar essa ideia de mapa, porque para mim o guia ele representa isso. O guia ele é tanto um mapa para a gente entender, descobrir ali, desvendar o livro, quanto ele é um mapa para desvendar o próprio assunto. Então, vai te dar substrato para você pesquisar mais sobre o assunto depois, para você se aprofundar se você quiser, para você encontrar outras fontes. A gente faz isso justamente para que você tenha a melhor leitura possível, que você aproveite ao máximo esse livro que a gente está entregando. E aí, falando do livro um pouco, que eu, na minha opinião aqui, o particular mesmo, é um bom livro para quem não sabe nada do assunto. Então, para quem eu quero começar, tá? E aí se você quer estudar a fundo qualquer assunto, é claro que você vai ter que ler vários livros sobre o assunto. Mas eu quero começar, não sei nada, tudo que eu vi é o que está na internet, é o que os meus amigos contam, que, sei lá, meu professor na escola contou. Por que eu acho que é um livro muito bom para começar? Porque o autor apresenta a história contando as histórias que aconteceram nas cruzadas. Então, o livro fica bem gostoso de ler, bem
tranquilo e é divertido ler, digamos assim, porque você vai acompanhando, de certa forma, as jornadas nas diferentes cruzadas. Então ele tenta descrever de fato, pegando um ponto de vista como se você estivesse assistindo aquilo ali acontecer. Então dizendo como que foi, por onde eles andaram, que decisões eles tomaram. Ele vai apresentando as personagens reais que estavam dos dois lados da coisa. Então ele mostra algumas más decisões que foram tomadas, por exemplo, pelos católicos, momentos que eles deveriam ir para um lugar, decidem ir para outro e tomar uma batalha errada, por exemplo. Então a gente encontra aqui a defesa do que foi a verdade das cruzadas, a gente encontra o autor mostrando ali os motivos reais das cruzadas, os motivos pelos quais elas foram convocadas e apresentando nomes, pessoas que estiveram lá. Então, vai te dando referências para você ir anotando também e pesquisando depois. Eu quero conhecer mais, eu quero entender melhor quem foi esse cara aqui. Quem que foi Ricardo Coração de Leão? Quem que foi o São Luís aí que participou da cruzada? Qual foi o envolvimento dos santos que estavam ali? Qual foi o envolvimento de São Bernardo que estava ali? Para quem já é assinante do clube também, tem o livro de São Bernardo dentro do clube, que você pode conhecer um pouco mais. É um belo livro introdutório nesse sentido. Só um detalhe, é muito assinante novo, a gente sempre tem gente nova chegando no clube, né? Então, várias vezes as pessoas elas não sabem nada sobre a empresa, sobre a nossa loja, então a gente tem reunido essas informações dentro do guia, né? Justamente para que a pessoa também se localize quanto a isso. Agora, o autor, ele não escreveu só esse livro aqui e acabou, certo? Tem aqui no guia, ele tem vários livros publicados, ele é um historiador de muito respeito, muito bem conceituado nos Estados Unidos, e dentro do universo católico americano, que tem, assim, uma riqueza muito grande, ele é um autor de vários livros aclamados. Então, a gente quis trazer essa obra por ela ser inédita, mas também por ela ser uma espécie de síntese, um resumo apologético que combate a quantidade enorme de mentiras que tentam trazer as cruzadas, certo? Com um olhar, basicamente, que a igreja é malvada, que a igreja saiu atacando as pessoas do nada, certo? E botando fogo em todo mundo e todas essas coisas que geralmente falam. Inclusive dados mentirosos, ele vai combater os dados mentirosos aí com fontes, tá? Então ele vai mostrar, olha, os caras falaram que tinha esse número aqui absurdo de pessoas que sofreram. Ele vai mostrar, olha a população dessa cidade. Só de você ver, já esse dado que estão te mostrando não faz sentido. Então ele vai mostrando como os dados são manipulados também. Então é um ótimo guia para você defender a igreja e você descobrir a verdade. E assim, a ideia da gente trazer um mapa nesse mês, né, foi que a gente conseguiu botar graficamente aqui para vocês no guia os mapas de cada cruzada. Mas a gente pensou, bom, pessoas achariam legal, né? Eu acharia legal ter na minha casa um mapa, posso botar na parede, inclusive tem professores aqui, esse dia a gente foi na casa do Marcos Poeira, que já deu aula aqui pra gente, fez prefácio de livro. Chegamos lá, tinha um mapa das viagens de São Paulo, lá enquadrado, dentro da sala dele, do lado de Dante Alighieri, Santo Inácio, foi muito legal. Então a gente pensou, vamos fazer um mapa colocando todas as cruzadas. Então vocês vão ter aí, o editor agora vai descer um mapa aqui na câmera, vai ficar bem legal, dá trabalho pro editor, né? Vocês vão ter aí cada cruzada, o trajeto que foi feito, né? Então justamente para trazer essa experiência, para você entrar dentro do box do mês. Então você tem um livro, você tem um guia, você tem o tradicional marca-página, certo? Que, enfim, eu gosto bastante, muito de ter marca-página. Eu gosto muito sempre do ícone, cara. O ícone eu... E a gente escolhe o ícone sempre, né, para ter essa relação com o box. Então, assim, um ícone de devoção, você deve ter alguma devoção que é validada pela igreja. Então não podia botar o Ricardo Coração de Leão ali, certo? Não, eu vou colocar o São Luís, rei da França, que é um santo que a gente botou a novena aqui dentro e que, de fato, é um grande exemplo, né, de pai de família. Então, se vocês lerem, por exemplo, tem no breviário da Liturgia das Horas, no dia de São Luís, uma carta dele, né, pro seu filho, deixando quais são as coisas que ele deveria seguir. Cara, é sensacional, um grande santo, né? Uma coisa que a gente pode ler aquela carta para os nossos filhos. E foi um personagem das cruzadas, foi um homem de retidão moral impressionante e que, bom, naquele período conturbado, porque a gente está falando de Idade Média, né, pessoal? A gente tem que ter uma clareza quanto a isso. Isso é para você começar a estudar ou para você complementar os seus estudos. Se você quer ser especialista em cruzadas, você vai ter aí milhares de coisas para você ler, mas com esse livro você tem uma noção geral muito importante e, principalmente, você tem argumentos que te tiram dessa zona de ignorância e de acusação contra a igreja. Você realmente começa a tomar a ciência das coisas como, de fato, elas aconteceram. E, obviamente, daí, se você quiser seguir os seus estudos e tudo mais, a gente também aponta no guia várias indicações de livros, de outras leituras, referências. Então, todo o box, né, ele foi montado justamente para isso. Eu acho interessante, o livro, todo o capítulo do livro, ele é dividido em subcapítulos muito curtos. Então,
quando eu tava lendo o livro, várias vezes hoje eu vou ler só esse pedacinho aqui. Eu vou parar, né? Aí você lê só aquele pedacinho que conta só... Foi a hora que a criança chorou. Né? Isso, teve muitos desses. Então, por exemplo, você vai entrar num capítulo que está contando sobre o avanço de alguma das cruzadas. A primeira cruzada, a segunda cruzada, seja lá qual for. Daí você bota o marcador assim e parou ali. É o marcador que é muito útil para isso, né? Ele serve para isso mesmo. Deus o livro, né? Tu dormir com o livro assim, fechar ele. E onde é que parou? E aí, né? Aí tem que ser melancólico para lembrar das páginas. É importante isso, porque ajuda pra gente que tem pouco tempo disponível, tem outras coisas, que eu quero ver só um pedacinho por dia, pensar naquilo, e é sempre uma descrição como se ele estivesse apresentando, contando uma história. Quando a gente ouve história, todo mundo gosta de ouvir história. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo quando você está ouvindo alguém contar uma história. Isso é uma coisa importante, tá? Na nossa curadoria existiam livros acadêmicos pra gente trazer pra vocês, tá? Mas não fazem sentido a gente trazer livros assim pra iniciar. É a primeira vez que a gente trata de um tema um pouco mais polêmico, são as cruzadas aqui na MBC. E, bom, a gente queria trazer um livro que tivesse a cara dos livros da MBC, que são livros mais voltados às tradições de espiritualidade, livros mais apologéticos, que contam mais histórias, né? Justamente porque a gente tem muitos tipos de leitores, nosso público é muito vasto e muitas pessoas daí conseguem tirar proveito de um mesmo conteúdo, né? Então, obviamente, quem sabe no futuro a gente consegue promover, né, inclusões e detalhes que enriquecem mais a experiência. E, além disso, nesse livro aqui, dando uma moral pro pessoal do time de design, porque é um registro da nossa empresa, é o design dos livros, né? É a primeira vez que a gente faz um hot stamping vermelho, tá, pessoal? Hot stamping, pra quem não sabe. Hot stamping é esse detalhe aqui, ó, esse negocinho que é impresso em cima do livro. E tá brilhando. E que tá brilhando, certo? Tá brilhando aqui, tá muito legal. Isso. Mais um insert que o editor tá fazendo aí no Mais um insert muito legal, certo? Então, vocês vão poder curtir aí e aproveitar. Que, bom, vai ficar lindo na prateleira, né? Muito legal esses livros da MBC. Eu vou confessar, cara. Todo mundo que vai na minha casa olha aqueles livros assim da MBC. É bonito demais. O livro está até hoje ali na minha cabeceira da cama, porque eu gosto de dar uma olhadinha de novo. É interessante, eu acho que é legal o editor colocar aqui, mais uma, né, pro editor, o sumário aqui do livro, que vai dar para ver bem como que está separado ali, como que ele conta as histórias, e isso dá uma clareza. Eu gosto de sempre olhar o sumário, acho importante olhar o sumário antes de ler o livro, porque isso dá uma clareza do conteúdo que tem ali dentro. Então, é um livro para, de fato, um box completo para conhecer o que o próprio nome do livro diz, a glória das cruzadas. Você sabe, para quem gosta de futebol aí, não é o símbolo do Vasco, tá, pessoal? É a cruz de Malta, então é importante saber isso daí. A gente botou justamente o elemento da cruz, da espada e da coroa, né? Então, foi realmente uma capa aí das mais especiais. Ultimamente, esse ano, eu andei falando umas 3, 4, 5 vezes que é... Toda vez eu falo que é o livro mais... é o que eu mais gosto. Mas mês que vem o pessoal nos derruba aí. Isso, exatamente. Então, são detalhes que a gente está tentando enriquecer na experiência do livro para vocês. Então, o nosso guia vem para combinar, para complementar isso também, todo um trabalho de design muito, muito rico, muito legal. O mapa que está aqui embaixo, certo? O editor aí põe todos os detalhes. O editor trabalhou no vídeo de hoje. E é claro, olha... Para você receber na sua casa. Como é que você garante isso aqui, tá? Como é que você adquire? No link da descrição desse vídeo. Talvez apareça um QR Code aqui no meio do vídeo também que vai te levar para a página. E é importante dizer, nós publicamos um livro por mês. Então, somos um clube de assinatura de livros. Se você não adquirir esse livro esse mês, você no mês que vem não vai poder adquirir ele. Só os assinantes têm acesso à nossa loja do assinante, onde eles podem adquirir as edições anteriores. Por isso que eu disse, por exemplo, nossos assinantes podem... eu quero me aprofundar mais no assunto. O que eu faço? Você pode ler o livro de São Bernardo. E você vai se aprofundar no assunto. Se tiver na loja, né? E se tiver disponível em estoque, né? Algumas vezes não tá. Pode ser que no momento desse vídeo, em 2028, quando você assistindo, de repente, também é... Esse livro aqui acabou, já é... Isso, já tem outro, um monte de coisa. Aquela loucura para reimprimir os livros. Bom, tem também isso daí. E, bom, assim, em matéria de clube, é um preço ainda, acho que é um dos clubes mais baratos, não é o mais barato do mercado. Então, ainda com todos esses materiais, é um preço muito em conta. Um valor que você paga mais barato que muito livro. Eu peço pizza de vez em quando, é mais caro, biblioteca. E que você pode ler, reler e consultar várias vezes. E é importante a gente dizer, nós temos aulas da Glória das Cruzadas, ou sobre o tema Cruzadas. Lembrando que as aulas, para quem não sabe, nós temos planos de assinatura, as aulas são exclusivas para assinantes anuais. Então o que é um assinante anual? Só para a gente deixar claro aqui. Assinante anual é aquele que assina e vai garantir os livros por um ano. Então, além de pagar mais barato, o que é bem interessante, você ganha, com o desconto que você ganha na assinatura anual, é como se você recebesse, você está ganhando 2 boxes de graça. Então, vale muito a pena. O pague 10, leve 12, né? Isso aí, pague 10, leve 12. Você garante frete grátis em qualquer compra na loja do assinante e você
tem acesso a esses conteúdos adicionais. Peregrino também, onde o livro já está disponível lá para você escutar o livro, já pode ir ouvindo. E, bom, a minha esposa escuta direto o Peregrino, tarefa de casa e criança, etc. No Peregrino tem jornadas. Além dos audiobooks, você pode ouvir jornadas especiais para você se aprofundar na sua vida espiritual. Todos esses conteúdos estão também aqui no nosso link aqui embaixo na descrição. E se vocês gostaram desse vídeo aqui, né, vocês comentem aí, pô, ó, acho que o vídeo dos caras deveriam estar com uma espada vestido de templário. Comenta aí embaixo e tal. Quem sabe mês que vem a gente vem vestido, né? O Elton vem vestido, ele tem mais o carisma pra isso, eu não tenho muito. Mas a gente pode vir aqui, né, e trazer alguns elementos pra vocês, pra comentar esses bastidores, esse tema, assim, é um tema que eu gosto bastante, sempre quis publicar algo nesse sentido e tô bem feliz assim com a repercussão do pessoal. O pessoal tá gostando muito, né? Isso, e é um box completamente esclarecedor, principalmente para nós hoje que temos tanta informação distribuída por aí e a gente não sabe julgar, pô, tá, onde eu vou pegar uma boa informação, onde eu vou pegar uma informação segura, correta, verdadeira. Bom, tá aqui, a gente selecionou, a gente sabe que aqui é uma informação segura, que você vai ter um livro que vai te dizer a verdade. E isso é muito importante. Muito importante para nós católicos, para entender toda a nossa tradição, toda a nossa história. A nossa história faz parte de quem a gente é. Então se torne assinante da minha Biblioteca Católica, clicando no link na descrição ou no QR Code que está aparecendo na tela aí. Foi legal, né, cara? Prazer aí. Foi bom. Cara vira assinante e a gente não pode falar, né? Mas já tá lá, o box do mês que vem já tá pronto. O cara vira assinante esse mês que vem já vai virar o mês, o cara já vai ter um outro livro sensacional na casa dele. Então aproveitem mesmo, vale muito a pena. E eu sempre fui assinante, desde o primeiro mês. Eu tenho livros lá que ninguém na empresa tem, tirando o chefe, né? O chefe tem todos os livros. Mas é uma riqueza que realmente fica para depois, né? Ou seja, os meus filhos adoram quando eu chego com o livro da MBC, certo? Então é um evento lá em casa. Com certeza eles vão crescer lendo essas histórias, lendo essas obras e depois espero que passem para os filhos deles, se eles não forem padres ou coisa do tipo. Isso aí. E se for padre, para os filhos espirituais aí, claro. Também. Enfim, a gente tem um monte de padre também que é assinante, que vem aqui e tudo mais. Então, cara, compra logo esse livro aqui. Vai valer a pena, confia na gente, que assim, a gente não é o Elton, toda a equipe de dezenas de pessoas O editor que atrás que trabalham, né, para que esse livro chegue para você do melhor modo possível. E cada vez mais tentando melhorar. E compartilha esse vídeo com seus amigos aí, manda no grupo do WhatsApp lá da família. Mostra para as pessoas que existe esse livro, que existe esse box, mostra que existe a minha Biblioteca Católica. Deixa teu comentário aí falando se você gostou, não gostou. Deixa teu like no vídeo também e se inscreve no canal aí se você ainda não está inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.